Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para um novo podcast. E hoje nós vamos falar sobre os principais transtornos do neurodesenvolvimento. Meu nome é Patrícia Souza, sou psicóloga e hoje eu trouxe aqui uma pessoa especialista, uma profissional especialista nessa área, que ela se chama Oneide de Souza Moraes. Ela é formada em administração de empresa, ela é pós-graduada em neuropsicopedagoga, psicopedagogia, desenvolvimento familiar, bases indisciplinares de neurociência da Unicamp, mestrado em ciência da educação na Universidade da Flórida. Então, hoje vamos ter bastante conteúdo. Se você pegava a caneta e o papel e anotar tudo, porque nós estamos aqui com uma experiente expert nesse assunto. Então, vamos lá. Tudo bom, Neide? Oi, tudo bem, Patrícia? É um prazer tê-la aqui com a gente, tá? E é muito bom mesmo. Nós vamos aprender muito hoje com a Neide. E a Neide vai falar um pouco sobre o que é transtorno de neurodesenvolvimento e vai falar um pouquinho sobre a carreira dela. Muito obrigada a todos, todos que estão aqui presentes no estúdio. Muito obrigada pelo convite, me sinto assim super lisonjeada e tudo isso aí que você leu, na verdade, é meramente assim, esforço mesmo, Sim. Porque sabedoria, eu sempre falo... Tem uma frase, só pra gente até iniciar, que essa frase eu carrego comigo, nas minhas palestras, e é assim um dos meus jargões, assim, essa frase. É uma frase de Gandhi, que ele fala exatamente dessa forma: o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, mas a humildade faz grandes homens. Então, todo esse currículo, todas essas formações, claro que é tudo muito esforço e tudo muito, assim, misericórdia de Deus, Então, antes de tudo, quero agradecer todo você pelo convite, todos que estão aqui assistindo, Não sabemos onde esse podcast vai parar, assim, que eu espero que ele se estenda, por muitas e muitas pessoas, que esses conhecimentos aqui, tudo que vai ser discutido hoje para nós aqui é de grande utilidade, assim, para a humanidade, eu sempre falo, Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e, claramente, você pelo convite, por ter me convidado. Eu que agradeço, Neide. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Então, eu só vou fazer rapidamente a minha descrição, que como eu trabalho com uma das minhas especialidades é os transtornos do neurodesenvolvimento, então eu não posso deixar de fazer aí a minha descrição, Eu sou Neide, tenho a cor parda, tenho os cabelos e olhos castanhos, estou de frente com a Patrícia. Patrícia é psicóloga, Patrícia? E estou de frente com a Patrícia. Estou vestida com uma blusa preta, com blazer risca de giz, que é o branco, com umas listrinhas pretas. Saia preta, e estamos no estúdio, onde à minha frente está o microfone, aqui próximo das minhas mãos, na altura das minhas mãos, tem aqui a mesa. E ao meu lado esquerdo, tem uma tela, meu lado direito estão todos aqui da parte técnica, certo? Ok. Então, vamos falar um pouquinho dos transtornos do neurodesenvolvimento, Que é nosso podcast, nosso tema principal de hoje. É isso aí, pode começar que hoje nós vamos aprender muito com a Neide. Então, vamos lá. Bom, antes até da gente realmente, de falar um pouquinho o que são os transtornos e quais são, considerados aí os transtornos do neurodesenvolvimento, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, assim,
né? Ótimo. Pra gente falar exatamente sobre a questão, quando nós falamos sobre saúde, para que nós tenhamos uma vida saudável na realidade, qual é o nosso ideal supremo? É que nós tenhamos, assim, uma vida, que nós sejamos saudáveis, que nós sejamos felizes. E para que isso tudo aconteça, obviamente, nós temos que ter saúde, né? E o que é exatamente saúde, né? Pela OMS, né, que a gente sabe pela Organização Mundial de Saúde, ele considera exatamente a saúde um estado completo de bem-estar físico, né, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Fiz a minha colinha aqui, tá? Porque sim. eu quis trazer aqui na íntegra. Então, assim, quando há alterações, né, nessas questões, nessas áreas, então, ou seja, alterações nesse estado normal, né, de saúde, então devemos aí, então, buscar tratamento, porque há um desequilíbrio na nossa saúde, né? E os transtornos do neurodesenvolvimento, ele está dentro do rol ali de saúde, mas saúde mental, né? Porque envolve o cérebro, o funcionamento cerebral. Então, estes transtornos está classificado dentro do rol da saúde, da classificação de saúde mental, né? E o que é transtorno? Para a gente ser mais específica, porque um pouquinho antes, para quem não sabe, né? Um pouquinho antes nós conversávamos a respeito da minha formação, e eu falei para Patrícia, eu sou pedagoga, né? A didática, o ensinar, o aprender é o que eu respiro e inspiro. Sim. Né? Então vamos lá, para a gente aprender um pouquinho e mais a fundo um pouquinho o que é um transtorno, né? Quando nós falamos sobre o que é um transtorno, é aquilo que traz uma determinada dificuldade, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático para ser bem didática, né? Quando nós falamos sobre transtorno, por exemplo, a gente andando assim, sei lá, em algum lugar do comércio, tem ali alguma coisa que está em construção, está em reforma, eles colocam aquelas plaquinhas ali, desculpe-nos pelos transtornos. Sim, né? Então, ou seja, ali tem alguma coisa que dificulta alguém, por exemplo, de passar ali naquele local, então desvia ali um pouquinho na calçada, chega um pouquinho mais para lá, mas segue adiante e vai embora e tá tudo bem, né? Então, transtorno, ele traz ali uma determinada dificuldade, um determinado prejuízo para a pessoa. E por que do neurodesenvolvimento? Porque o próprio nome, né, oriundo do próprio nome, neuro, ele é relacionado à questão exatamente neurológica, né? Então, à medida com que haja a fecundação, exatamente ali, né, do espermatozoide com os óvulos, e à medida com que haja essa fecundação e que vai sendo transformado ali essas células, né? Todo aquele período da meiose, mitose, vai ali se transformando nesse período gestacional, é que ocorre ali alguma alteração e o neuro, por isso que nós chamamos de neurodesenvolvimento, que à medida com que vai formando ali o cérebro, o sistema nervoso, né? Essa formação aí já tem algumas alterações no indivíduo. Então, nós falamos neurodesenvolvimento. E à medida com que ele vai se desenvolvendo, já nesse período gestacional já ocorre ali algumas alterações. Então, tá bom? Já nasce a pessoa, ninguém tem um transtorno. Óbvio que tem transtornos que nós falamos, né? Fulano, sei lá, fulano adquiriu um transtorno Não, transtorno do neurodesenvolvimento, ele é adquirido, a pessoa nasce com ele, por isso que nós chamamos e qualificamos com esse nome, tá bom? Entendi. Então, pode ser que o diagnóstico seja ali tardio,
né? Mas desde o período ali da infância, a pessoa já nasce com ele, então desde o período desse desenvolvimento infantil adiante, com todo ali o crescimento do ser humano e etc. Pode ser que ele até tenha essa descoberta de uma forma tardia, mas o ser já nasce com ele. Ele já nasce e, por acaso, eles vêm se desenvolvendo. E pode ser que ele tenha alguma regressão quando chega na idade adulta ou não? Então, nós chamamos de, né, à medida com que nós vamos nos desenvolvendo, tem um determinado tempo, né, no período ali ainda infantil, que nós chamamos de poda neuronal, né? Então, tem alguns tipos de transtorno que, na verdade, por exemplo, o autismo é um dele, o autismo regresso, né? Que a gente fala, regressivo. Então, tem algum determinado momento que à medida com que o ser humano vai sendo, né? Vai desenvolvendo, tem ali regressos de algumas habilidades. Por exemplo, no autismo, que é um dos transtornos que nós vamos falar daqui a pouco, né? Quais são eles? Nós temos aí um período que pode ser que seja aí, né, um exemplo prático, assim, uma criança que ela até já falava as primeiras palavrinhas, batia palminha, mas que foi desenvolvendo e chegou um determinado período de tempo que ele acabou perdendo essas habilidades. Então, pode ser que tenha essa regressão, né? Em alguns casos, não todos. Isso não é regra do transtorno, né? E o transtorno, ele é muito também, ele depende muito, ele é multifatores, né? Por isso que é transtorno, né? Quando nós falamos sobre transtorno, o transtorno, ele não é uma doença. Isso é uma das primeiras questões que a gente tem que ter esse entendimento. Transtorno não é uma doença, não é uma coisa que, fulano pega, passa, tem contágio. Não é. O transtorno do neurodesenvolvimento, nós nascemos com ele, mas é apenas uma dificuldade, ele é um prejuízo, ele não é uma doença. Então, que isso fica bem claro para quem nos ouve, né? E como aprendizado, a gente carrega isso para o resto da vida. No transtorno, ele traz prejuízos, né, para determinadas habilidades, mas ele não é uma doença. Sim. Tá? E como ele é multifator, ele não tem uma causa exatamente específica para, né? Então, ele tem, claro que a causa a parte maior, digamos assim, da causa é genética, né? Em alguns casos ali também tem ali a hereditariedade, porém o ambiente também determina muito, né? Nessa questão dos transtornos. Então, dependendo do ambiente que esse ser está e convive, esse transtorno, ele tanto pode agravar como ele pode diminuir. Tá. Né? Me explique um pouco mais sobre esse ambiente. Então, esse ambiente, deixa eu te dar um exemplo. Se você quiser, a gente pode, eu vou só classificar exatamente quais são, né? Falar um pouquinho quais são aí. Então, nós temos o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, certo, né? Nós temos aí outro transtorno, que é o transtorno da deficiência, ou antigamente nós falávamos deficiência intelectual, né? Que na realidade, por lei, a gente, que é o antigo retardado, né? Então, a idade cronológica tinha essa diferenciação entre a idade cronológica com a idade mental, certo, né? Então, hoje a gente nem pode fazer essa citação, né? Em questão de retardo. Por quê? Porque hoje nós já temos outras nomenclaturas, assim, né? Outros batizos, assim, de nomes. Porém, a deficiência intelectual também já ficou para trás. Por quê? Porque todos esses transtornos, e que aqui a gente está falando exatamente sobre aquilo que nós estudamos como evidências científicas, né? E se é científica, já tem comprovação para, né? Então, nós temos aí um manual, que é o DSM-5, né? Que você também
também conhece, que tem ali os critérios, as classificações, né, sobre cada um destes transtornos, né, para ser diagnosticado, para a gente falar exatamente, para ser classificado, olha, esses sintomas, sinais e sintomas faz parte de né, de determinado transtorno. Então, esses sinais e sintomas, esses critérios, nós nos baseamos exatamente através do que está ali já determinado, porque ciência é ciência, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos o DSM-5, que classifica, que tem esses critérios, né? Que classifica aí o que faz parte do TDAH, o que faz parte do transtorno, né? Do autismo, o que faz parte dos transtornos motores. Então, nós temos ali esses critérios pelo DSM-5, né? Porém, o que acontece? Para a gente se certificar exatamente e classificar, olha, esses sinais, sintomas faz parte desse transtorno, então é mensurado exatamente através do DSM-5. E como o DSM-5 ali tem o que está ali, são os determinantes, são evidências científicas, de repente, né, daqui a alguns anos, por exemplo, em 2025, o DSM-5, ele já vai ser, que ele já é revisado, inclusive a nova edição dele foi agora de 2000, o DSM-5, ele foi lançado em 2013, mas já foi feita uma atualização dele, né? Por quê? Porque por conta de novas descobertas, né? Novas atualizações dessa ciência, novas pesquisas. Então, em 2022 foi atualizado nos Estados Unidos, 2023 foi lançado aqui no Brasil, né? O DSM-5-TR, e que esse TR já é o revisionado, né? Já fizeram ali uma revisão, né? E o deficiência intelectual hoje, como que nós podemos... A deficiência intelectual hoje, que nós já não classificamos, não usamos mais essa nomenclatura. Como é classificado agora? Exatamente. Nós chamamos de transtorno do desenvolvimento intelectual. Ah, entendi. Né? Então, essa nomenclatura já está dentro do DSM-5, o TR, que já é o revisado, né, agora de 2023, lançado no Brasil. Tá? Quando, que nem nós, né, a gente vai passar isso para uma mãe, né, através do laudo, que é feito o laudo, tudo, e fala para a mãe, né, mostra o laudo que apresenta essa deficiência intelectual. Quando a mãe pega... Isso parece que o mundo acabou, né? A gente fala que o meu filho com atraso, e outros falam com retardo e sai ali arrasado, né? O que você poderia falar para uma mãe que recebeu o laudo, o diagnóstico de uma criança com esse transtorno, Com esse transtorno. Então, na realidade, nós avaliamos, nós fazemos ali um rastreio, né? Na minha profissão como pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, né? Que a minha atuação é como psicopedagoga clínica. Então, assim, quando nós fazemos ali um rastreio, porque exatamente o diagnóstico, quando a gente tem ali no rastreio que deu ali as baixas mediante os testes cognitivos que nós fazemos, né? Então, que fica ali comprovado, né? Não subentende-se, mas comprova-se. Por quê? Porque nós usamos testes cientificamente comprovados, né? Testes que têm evidências científicas. Então, assim, esses testes, quando nós fazemos e tem ali as classificações baixo, médio e alto, então, dependendo dessa classificação, destes rastreios, né? Quando nós, dentro daquilo que nós estudamos e temos como conhecimento que tem ali, né, aquela criança, ela tem sinais, sintomas de uma deficiência intelectual, nós encaminhamos para o neuropediatra, né? Então, nós fazemos ali o rastreio. E
O laudo em específico, Patrícia, de todos esses transtornos, digamos assim, quem bate ali o martelo, né, legalmente falando, tá? É o neurologista ou neuropediatra, né? Dependendo da idade aí do indivíduo. Então, realmente, a batida de martelo tem que ser do CRM, tá? Nós, terapeutas, no meu caso, terapeuta da aprendizagem, nós fazemos o rastreio com comprovações que nós entendemos que ele tem a deficiência, por exemplo, que é um dos, né, transtornos. Nós encaminhamos para o neurologista e, dependendo da situação, ou caso a mãe queira também, nós passamos essa informação para a mãe, né? Nós encaminhamos para o neuropsicólogo, né? E se a mãe, caso a mãe queira, eu deixo assim, eu, Neide, particularmente, eu deixo isso bem livre para a mãe, embora eu não deixo de orientá-la, né? Então, no meu caso, eu já peço para ela ir direto para o neurologista ou neuropediatra, dependendo da faixa etária, né, do indivíduo, ali avaliado em questão. E aí, sim, o neurologista verifica ali, né, faz todo o diagnóstico dele ali, as observações enquanto médico, e provavelmente ele vai encaminhar para pedir um teste neuropsicológico. Por quê? Porque na nossa profissão como terapeuta da aprendizagem, legalmente falando, eu não sou autorizada, né? Não tenho o conhecimento específico de um neuropsicólogo, né? Porque ele, legalmente falando, ele está autorizado para aplicar, por exemplo, um FISC. Né? E verificar ali a questão exatamente do QI, embora hoje a gente, né? É o VISC, exatamente. Então, embora hoje a gente sabe que nós temos esse conhecimento que não são apenas um teste de QI que vai exatamente determinar, né? Se a pessoa tem ali a deficiência ou o transtorno. Mas nós sabemos que o que nós já temos como forma exatamente concreta e com comprovação científica? Abaixo de 70, né? Com percentual aí de 2%, né? Abaixo ou acima, mas abaixo de 70, né, legalmente falando, mediante o teste, é considerado ali a deficiência intelectual, né? Então, há casos que eu já, assim como a deficiência intelectual, pode ser que estes transtornos também venham ali, digamos assim, agregado de outras comorbidades. Né? Então, dependendo de cada caso é um caso, obviamente cada indivíduo cada ser é um ser, né? Então, dependendo do caso, eu já faço encaminhamento para o neuropsicólogo, que a mãe já vai ali com o teste junto com a minha devolutiva, né? Mediante tudo que foi avaliado, observado, faço encaminhamento para o neuropsicólogo, e o neuropsicólogo faz também a devolutiva dele, assim como ela faz a junção com a minha, e já leva para o neuropediatra ou neurologista, né? Para que ele avalie e dê ali o laudo com especificidade de um CRM, né? E depois, quais são os caminhos que essa mãe deve percorrer com o tratamento da criança? Sim. Então, assim, na realidade, como, né, assim como eu, psicopedagoga, você como psicóloga, nós sabemos que cada ser, ele é único, né? Ele é exatamente único. Mas o que é exatamente, assim, comum? Quais são os padrões, digamos assim, né? Que de padrão não tem nada, né? Porque nós somos únicos, mas assim, o que nós orientamos, e que provavelmente o neurologista, ele faz ali a prescrição do laudo, né? E dependendo do que ele prescrever, realmente, se ele bater ali o martelo, né? Porque os testes que nós fazemos e passando por um neuropsicólogo, obviamente, já é ali quase que, digamos assim, não vou ser pretensiosa a falar a 70%, mas eu sou mais ainda, eu vou nos 80%, né? Que o médico vai fazer a avaliação dele, vai prescrever, e provavelmente o próprio médico, né? Hoje a gente já tem, assim, uma amplitude
de um conhecimento fantástico, né, sobre a questão dos transtornos. Então, o próprio médico faz ali a prescrição, quais são os especialistas que essa criança tem que ser acompanhada. Né? Então, provavelmente, dependendo do grau ali, da situação e da necessidade em específico, que às vezes é muito comum, né? O psicopedagogo, né? Ou o neuropsicopedagogo, se ele entender necessário, o psicólogo, né? Muitas vezes o terapeuta ocupacional, né? Ou o psiquiatra, se for o caso, se for a necessidade, né? E o fono, né? Então, procurar também uma fonoaudióloga, porque dependendo... Por isso que eu te falo, depende muito do caso em específico, né? Quando nós fazemos uma avaliação psicopedagógica, né? Que é a minha área... Nós fazemos uma avaliação. Essa avaliação, para que eu dê realmente ali um retorno, né? Ali um feedback para a mãe do que foi avaliado, nós avaliamos a atenção, a memória, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, né? Então, das funções executivas, né? Isso eu falei de funções cognitivas. De funções executivas, nós avaliamos ali o planejamento, né? A flexibilidade cognitiva, que eu falei como cognitiva, mas o planejamento, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório. Então, nós fazemos ali uma bateria, a linguagem, né? A fala, a linguagem, nós fazemos ali uma bateria de testes e que nós entregamos essa devolutiva oral para a mãe, nós fazemos essa devolutiva oral e também por escrito para essa mãe, né? Então, para todos os demais profissionais, além do médico, obviamente, né? Do CRM, que a mãe tem a condição de levar essa devolutiva por escrito, assim ela também leva para os demais especialistas, né? Que essa criança precisa ser acompanhada, né? Então, eles já se interagem ali do caso e eu vou falar, Oneide, eu tenho o hábito... E acho que todos os profissionais da minha área têm que ter também de passar a mão no telefone, pedir autorização, né, para o profissional, ligar, discutir ali. Claro que ninguém vai ficar ali batendo papo, né, todos os dias, não é isso que eu estou dizendo, mas entrar em contato com esse profissional e conversar um pouquinho pro caso, né, sobre aquele caso é importantíssimo. Sim. Eu sempre passo para os pais assim, né, até falo isso com muita precisão na minha devolutiva oral, quando eu faço com eles, com os pais. A tríade que dá certo e sempre dará certo é esse envolvimento, esse entrelaçamento entre pais, família e especialista. Falou tudo. Né? Então, pais, família, assim, escola, família e especialista. Falou tudo. Né? Então, essa tríade, ela tem que estar assim, com as mãozinhas dadas, para que tudo flui, para que esse desenvolvimento ocorra. E uma grande e importante fala minha agora, tá? Então, assim, o transtorno, ele não tem cura. Né? Então, é doloroso quando às vezes uma mãe fala assim: ai, Oneide, então nós vamos vir e você vai curar, ele vai estar fazendo o acompanhamento e ele vai sarar, assim, vai sanar. Olha, o sanar, nós não podemos afirmar isso, né? Por quê? Porque é um transtorno. Então, o transtorno, ele não tem cura. Porém, recorrer e ter o acompanhamento desses especialistas faz com que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Oneide, né? Cortando você um pouquinho. O que acontece? Isso que você falou, que a mãe chega e pergunta sobre a cura, quando vai sanar. As mães têm muita dificuldade, não falo todas, mas algumas, na aceitação do diagnóstico da criança. E não sei se isso acontece com você lá. Muito, né? Então, eles têm aquela negação. O melhor caminho, primeiro, é
sei que é difícil, né? É a aceitação. Sim. Né? Essa mãe precisa aceitar a condição que o filho se encontra. Exatamente. E fazer de tudo para ajudá-lo. Melhor caminho, procurar dar continuidade no tratamento, com os profissionais. Acontece muito, assim, de os pais achar só a medicação e não dá continuidade. E fica ali só na medicação. Exatamente. Não faz acompanhamento com o psicólogo, com o psicopedagogo, né? E para ali e quer que tenha resultado, porque fica ali também na negação. Ou também acha que não faz nada pela vida daquela criança. Isso vai prejudicar o futuro dessa criança. Exatamente. Desse ser humano, entendeu? Por isso que é a importância a mãe aceitar. Muito. A aceitação, ela é um dos primeiros passos, assim, né? Na verdade, como que funciona? Quais são os... Ô, Patrícia, deixa eu te falar, nem que depois vocês cortam isso, tá? E tá tudo bem. Mas, olha, como hoje tem uma complexidade tão grande, né? Quando nós falamos, e eu amo fazer tudo isso que nós estamos fazendo agora, né? Que é conversando, é esse bate-papo, porque pra mim aqui, esse podcast é realmente aqui esse bate-papo, né? Nada, a gente não se importa exatamente com essa questão, né, da gravação, porque é importante, depois isso vai disseminar e etc. Mas mesmo que se a gente não der tempo de falar exatamente sobre cada um, ainda que a gente planejou, né, fez os nossos planos para falar sobre. Então, falar sobre essas questões é muito importante, né? Então, assim, ó, quando uma mãe nos procura a nossa especialização enquanto psicopedagoga, né, neuropsicopedagoga, é porque, o que acontece? Provavelmente esse ser em formação, em idade tenra, né? Porque após o nascimento é que nós vamos realmente ir se certificando se esse ser, sobre o desenvolvimento desse ser, né? Então, assim, ó, um dos requisitos ali que nós alertamos os pais, e que isso já tem comprovação científica, quais são as primeiras habilidades. Deus fez tudo perfeito, Ele faz tudo perfeito em nós, né? Com certeza. Coloca aqui os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, o cérebro, ou seja, a inteligência, ela é uma capacidade humana. Cabe nós desenvolvermos ou não, correto? Correto. Obviamente que a gente sabe que tem aí, né, Deus faz tudo perfeito, só que Ele faz exatamente do jeito que Ele quer. Embora nós falamos, olha, né, nós nascemos com olhos, boca, tem as suas diferenciações naquele que Ele acha que tem que fazer diferente. Ok, e tá tudo bem, o dono é Ele, e Ele que faz do jeito que Ele quer fazer, certo? Porém, quando os pais nos procuram, com certeza, o que acontece? O primeiro requisito, que teve ali um atraso, que esse ser vai sendo acompanhado pelo pediatra, pelo médico, né? E com certeza, se tem ali um atraso já na fala, a pediatra já levanta ali um rolzinho, a orelhinha ali, né? Que eu costumo brincar. Por quê? Porque nós sabemos que após o nascimento, o que vai acontecendo com esse ser? Nós temos os marcos do desenvolvimento, que assim como eu sei, você também sabe, né? Então, tem os períodos ali, olha, até 3 meses, o que a criança tem que fazer, né? De 3 meses até 6 meses. Tem ali os marcos do desenvolvimento. Então, como essa criança, ela é acompanhada pelo pediatra, o pediatra vai verificando esses marcos. Inclusive, em um dos podcasts que eu participei e que nós estávamos conversando, tem a carteirinha do SUS, sim, que já vem ali, né? Onde eles vão marcando ali o xizinho, fazendo esse acompanhamento. E quando a fala, que é um dos primeiros requisitos ali, que está em atraso, já levanta aquela anteninha, né? Então,
Mas levanta aquela anteninha, ok, mas a gente tem que investigar. Porque, nossa, já porque teve atraso, já vai ter um transtorno. Não, mas de repente a gente tem que investigar. Por quê? Porque de repente aquela criança não está sendo estimulada enquanto deveria, né? Como deveria. Então, mas é motivo de investigação? Sim, com certeza. Então vem ali a fala, depois nós vamos verificando a questão motora, né? Se ele engatinhou, se está andando. Então, a gente vai progressivamente fazendo aí essa avaliação, a mãe e a pediatra. E realmente, quando ela entende, a pediatra já entende que precisa, que tem essa necessidade de uma investigação, aí ela já nos procura. Isso na fase mesmo ali, né, inicial, ali talvez de 0 a 3. Mas onde é, assim, o ponto crucial, com especificidade. Tudo bem que hoje a gente tem crianças que, né, por uma razão grandiosa, que, né, e aí já envolve outras questões, mas que trabalham fora e estuda a gente, né, isso é assunto para outro podcast, talvez, mas a gente sabe que tem crianças que, por exemplo, quando que a maioria das crianças vão para a escolinha? Tem escolinha que recebe a criança a partir de 3 meses, a partir de 4, a partir de 5. Então, quando a criança chega ali no ambiente escolar, ela já tem um outro olhar mais específico além da mãe, né? Então tem ali da cuidadora, ou que não vá para a escola, mas que tem alguém que cuida dele em casa. Então vai ali associando, conversando com a mãe, associando ali algumas informações e vai verificando se essa criança tem uma necessidade de ser mais observada ali por um especialista ou não, né? Porém, onde é o marco real que as mães, os pais, né? Eu falo as mães, os pais ou os responsáveis, né? Porque hoje a gente sabe que a questão familiar, ela está bem, né, diversificada aí. Quando é que essas pessoas nos procuram, esses responsáveis ou os pais nos procuram? Quando chega na fase realmente escolar, e escolar que eu digo de educação infantil já para frente, né? Sim. Que é aquela fase mesmo. Agora, o gargalo real é o período da alfabetização. Com 6 anos, quando chega na escola, tem ali o primeiro ano, que começa ali todo o processo específico, né, da alfabetização, porque até então nós chamamos de o que eles aprendem na escola e o que é ensinados ali até então, né? As habilidades preditoras, né, que nós chamamos, o pintar, o trabalhar com a massinha, né, fazer ali, brincar fazendo uma contagem até 10, que aí eles vão até mesmo por repetição, e não porque entende exatamente o que é o algarismo, a quantidade, que isso já fica numa aprendizagem posterior, né, mas essa questão preditora é ali no infantil, no prézinho, mas o gargalo real é quando chega no primeiro ano, né, que eles já começam a reconhecer as vogais, as letrinhas, fazer a junção das sílabas, e ali a professora também começa a perceber ali algumas determinadas dificuldades, aí fala pro pai, conversa, aí esses pais ou responsáveis chegam até a nós, né? Mas isso que seria o que deveria ser mais comum, mas a gente sabe que tem pacientes que chegam para nós em clínica lá no 3º ano, no 4º ano. Por quê? Justamente pela tua colocação, pela negação dos pais. O professor fala, avisa, orienta. Ai, não, porque é o tempo. Ai, cada um tem seu tempo, que é a famosa frase, né? Cada criança tem o seu tempo. Tudo bem, eu Hoje sei que eles usam muito isso. Exatamente. E nós somos diferentes, muitíssimos, né? Nós somos únicos. Porém, existem os marcos do desenvolvimento, que são nossos, né? Construído aí pela Associação de Pediatria, né, brasileira, e nós temos ali marcos que nós vamos nos certificando deles, né? Então, mas muito chega a nós, assim, de uma forma muito tardia em clínica, por conta exatamente da própria negação dos pais. E quanto mais precocemente nós diagnosticamos, ou seja, é diagnosticado, né? Independente do que essa criança tem, né? E quanto antes ela é estimulada,
a melhora, a desenvolvimento, né? Mas essa negação, ela é muito complicada, porque tem casos, por exemplo, um caso de uns 3 meses atrás, de uma deficiência intelectual que chegou para mim, né? A criança, ela já está no 5º ano, no 5º, hein? No 5º ano, e aí envolve outras questões também, além da negação dos próprios pais ou dos próprios responsáveis. Toda essa demora em encontrar um médico que avalia certinho, que orienta. Quando é o SUS, né? Exatamente, profissionais qualificados. E aí essa coisa vai andando, e aí encaminha para não sei quem, e aquele manda, não muito. Tem aquele conhecimento, tem todos esse, né? Tem todo esse tempo que é muito demorado. Essa questão do SUS, uma demora muito maior ainda, né? O SUS é muito demorado, e eu tenho até... Nossa, eu fico assim triste, porque tem muitas crianças que aparecem e essa dificuldade. A mãe não tem condições, os pais não têm condições. Fatores, né? Mães que são solo, precisam se matar de tanto trabalhar e não tem tempo de correr com essas crianças. Exatamente. Levar para os profissionais. Exatamente. E o SUS é aquela demora. É muito então, triste. assim, além da aceitação, tem estes outros inúmeros fatores, né? Que tem esta demora, né? E que quando eles chegam em clínica, esse transtorno, ele já tá, né? Na verdade, assim, um transtorno que poderia já estar ali, a criança já estar ali recebendo estimulações, assim, precisas para que amenize, que nós entramos exatamente nesse assunto por conta da cura, né, que eu falei. Então, assim, mas que amenize isso a ponto de nem ser perceptível que a criança tem esse tipo de transtorno, né, tem ali para chegar a essa etapa, tem uma distância entre a descoberta e entre chegar aí, né, a ponto que a criança receba a estimulação necessária, devida, no tempo necessário, tem ali uma distância bem grande. Essa semana, por exemplo, eu tive contato com uma coordenadora do SESI de Valinhos, né? Conversei com ela a respeito de uma paciente minha. E uma das nossas conversas, a paciente está comigo, já vai fez um ano agora em outubro. E ela tem também a deficiência intelectual associado aí, também tem como comorbidade um TDAH, e o que eu ouvi, que isso me deixou assim muito feliz, né, da coordenadora pedagógica lá do SESI de Valinhos, que realmente ela falou pra mim, ela falou: Neide, olha, a fulana, né, é muito assim, é quase que imperceptível a fala dos professores. Para nós, eles falam exatamente dessa forma. É quase que imperceptível que a gente realmente perceba que ela tem a deficiência intelectual, né? Mas por quê? Porque na verdade, ela chegou para mim, essa paciente, no 4º ano, né? E aí ela tem o apoio meu, da psicóloga e da fono. Então, o apoio dessas 3 especialistas, né, sendo somados aí com esforços dos pais, que tem esse interesse, obviamente, né? E aí a gente sabe que o resultado é muito... E o apoio escolar também, né? Porque daí tem inúmeras outras... fatores, que daí também tem o apoio da escola, que são as provas adaptadas para esta criança, né? Então, o envolvimento sobrecai naquilo que eu disse sobre a tríade, né? Escola, família e especialistas, né? Então, isso tudo fluindo aí, conforme a gente espera que seja, né, que ocorra aí de uma maneira bem assertiva. Então, o transtorno fica quase que quase que não fica quase que aparente, assim, né, na verdade. Sim. O Neide, vamos falar um pouco do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, que é um assunto assim muito buscado, né? Muito procurado. E tem aquelas pessoas que pesquisam na internet e veem
já falando pega pra os gente, recortes né? ali. Eu tenho TDAH, não sei, eu tenho isso. E aqueles que têm também, porque eu conheço muita gente, né, que vem, se casa com diagnóstico. Porque eu tenho TDAH e acho que não pode ter melhoras, né? Sim, que não pode viver com esse TDAH, né? Exatamente. E outros transtornos também, que eu conheço muitos, que é pessoas que casam com o diagnóstico, né? Exatamente. E daí também outros utilizam exatamente esse como muleta, né? Sim. Utiliza ali o diagnóstico na realidade como muleta. Eu não faço isso porque tenho isso. Isso, né? exatamente. Então, colocam ali algumas limitações, né? Ai, porque eu tenho transtorno, porque eu tenho TDAH. Ai, não, olha, desculpa, mas eu tenho TDAH, né? Então tem aquela questão, ou algumas, o que é muito praxe a gente ouvir de alguns pais, né? Ou algumas colocações de alguns dos responsáveis, assim, porque eu sei, quando eu vou fazer a orientação, eu sempre, né, faço a orientação do que explico certinho, a gente conversa, né? E aí tem alguns pais falando, não, mas mesmo em clínica, né, alguma criança por conta do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com predominância, com apresentação na hiperatividade, então elas mexem mesmo, aquela criança, né, que depois eu vou falar um pouquinho das 3 subdivisões que o TDAH tem. Então, aquela criança hiperativa, ela, nossa, né, igual a gente fala, se bobear, ela mexe ali na luz, né, que está lá em cima, nas coisas. Então, assim, nessa impulsividade, essa hiperatividade associada à impulsividade, e alguns pais falam, não, deixa, não, tadinho, olha, Oneide, desculpa, tá, porque ele tem TDAH. TDAH não tem nada a ver com falta de educação. Falou tudo. Que isso fique bem claro, né, que isso fique bem claro para quem está ouvindo, para quem, né, pros pais, para os responsáveis. Então, assim, em contrapartida, eu tenho, né, e claro que isso também falta muito informações para os pais em relação a isso, né? E muitos, igual nós brincamos aqui, falamos até de um tom de brincadeira, usa como muleta, né? O transtorno como muleta. Mas o que de fato realmente falta? Tudo bem que tem pais que pais e pais, né? Eu já vejo adultos assim já usando como muleta. Como profissionais e profissionais. Porém, é muito mais comum a gente ouvir dos pais exatamente esses tipos de fala por conta de falta de informação, né? Mas então vamos lá. Bom, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Muitas pessoas acham que quem tem esse tipo de transtorno, ele tem que realmente ser ali mega agitado, né? Não, porque ele é hiperativo. Não, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que nós classificamos, né, já resumidamente aí nós usamos as letras iniciais, que é o TDAH. Ele também é uma condição neurobiológica, né? Ele é um transtorno, ou seja, ninguém tem... eu peguei TDAH de 40 anos para... Não pegou TDAH, queridinho. Você já nasceu com o TDAH, com esse transtorno. Por quê? Porque ele é do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, para nível exatamente de conhecimento, ele é uma condição neurobiológica, né? E que nós nascemos com ele. Agora, se você foi diagnosticado tardiamente, aí já é uma outra questão, né? O TDAH, ele tem aí as subdivisões. Então, nós temos o TDAH com predominância em desatenção, né? Com predominância e apresentação em desatenção, com apresentação em hiperatividade e impulsividade, e mediante o TR, que é o DSM-5, que tem lá todos os critérios, nós já temos o TDAH combinado. Tá? E o que é esse TDAH combinado? Quando tem esses dois, tanto atenção, desatenção, tanto a desatenção quanto a hiperatividade e a impulsividade associados, juntos, né? Então, essas predominância, o desatento, quando nós falamos sobre o TDAH desatento, ele tem aí inúmeras assim, habilidades que é muito perceptível, né? Então,
a gente sabe que a predominância é tem muita gente que fala assim, a falta de atenção. E eu, Neide, assim, mediante os meus estudos, os nossos diálogos, nós sabemos que ele tem atenção, sim. Porém, ele não consegue fazer o controle dessa atenção, entende? Esse controle inibitório é falho, né? Então, é por isso que tem aí a falta de atenção, ele se dispersa com muita facilidade, né? Então, assim, a gente sabe que tem essa falta, essa dificuldade de manter o foco, de manter a atenção. Então, essa predominância do TDAH em desatento. Certo? Às vezes você fala com essa pessoa, ele está ali, você falando, ele às vezes não está ali, às vezes nem te ouvindo, por quê? Porque sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, ai, fulano vive assim no mundo da lua. Você fala, tem que ali chamar a atenção dele a todo momento, né? Então, essa também é uma característica do TDAH. O esquecimento, a falta de organização, né? Essa facilidade mesmo para se distrair com as coisas, né? Isso tudo é característica do TDAH desatento. Então, por exemplo, nós estamos conversando aqui, de repente se faz um barulhinho ali do outro lado do estúdio, aí a gente já volta, daí perdeu o foco aqui, aí vamos fulano, vamos voltar. Agora, isso tudo nós estamos aqui no estúdio, né? Pouquíssimas pessoas. Agora imagine esse ser, né, que tem TDAH, é portador do TDAH dentro de uma sala de aula, né? Ou então esses ambientes bem barulhentos, assim, né, com vários ruídos. Vai embora a atenção mesmo, né? Fluiu, vou embora ali com o vento, como a gente costuma brincar, né? E temos aí a outra predominância do TDAH, que é hiperatividade e impulsividade. Então, quais são as características desse tipo, né, dessa predominância aí do TDAH? Pessoas realmente muito agitadas, né? E às vezes essa agitação, ela não precisa ser motora, necessariamente motora. Eu estou aqui, eu estou batendo o pé, eu estou batendo a caneta, né? Dentro da sala de aula, um aluno, ele pica ali, ele tem a necessidade de estar ali mexendo com as mãos o tempo todo, né? Essa necessidade motora que nós falamos, essa agitação, não precisa ser exatamente motora, mas ela é psíquica também, né? A mente, o TDAH, que tem essa característica da hiperatividade, ele é uma pessoa que ele está aqui conversando com você, mas a mente dele está a milhão. Nossa, eu tô aqui falando, mas a hora que eu sair, eu tenho que chegar em casa, aí eu tenho isso para fazer, nossa, mas eu não posso esquecer que eu tenho que levar. Entende que a sua mente, ela tá ali trabalhando o tempo todo, é aquele... Não para. A milhão ali. Às vezes a gente fala assim, tá até ligado? Pra dormir, não tem problema. Exatamente. Então aquela pessoa que, né, nós costumamos dizer assim, fulano é ligado no 220. Não, ele é quase que no 440, eu costumo brincar assim, né? Porque muitos têm essa questão da impulsividade, hiperatividade, né? Então eu às vezes eu brinco, fulano é 440, está ligado ali no 440 volts ali, né? Então essa pessoa, por exemplo, se é um TDAH, portador de hiperatividade, com predominância em hiperatividade e impulsividade, para ele participar de um podcast aqui, a todo momento ele já tinha necessidade de ter saído, levantado, tomado uma aguinha, entendeu? Então, e essa necessidade, ela é biológica, ele tem que fazer. O TDAH, eu costumo didaticamente para os pais, eu costumo orientar assim, o paciente que ele é portador, o indivíduo que ele é portador de TDAH, ele enche vamos imaginar o nosso cérebro como um cestinho, assim, cestinho de lixo, né? O tempo todo, durante o dia, a gente já acorda de manhã, nós estamos ali, vamos imaginar que seja, né, trabalhamos no escritório, então a gente está ali conversando, tal, fizemos ali algum rascunho, jogamos lá e tal, chupamos uma balinha, já jogamos lá e tal, e aquele lixinho vai enchendo. Só que ele é uma pessoa que esse lixinho, ele enche muito rápido. Então, ele tem a necessidade de pegar esse lixinho, esvaziar esse lixinho para que ele fique ali vazio, para que ele encha novamente.
né? Então, o TDAH, que é portador dessa apresentação, dessa predominância de hiperatividade e impulsividade, ele tem realmente essa necessidade, não é frescura, né? É algo realmente ali, uma necessidade biológica, tá? Então ele levanta dos lugares, assim, se mexe o tempo todo, tem a necessidade de estar levantando para esvaziar esse lixinho, né? Essa lata aí de lixinho, ou ir ao banheiro, ou tomar uma aguinha, ou então, vamos dar aqui um tempinho, vamos só respirar ali um arzinho já e volta, né? Uhum. Você sendo adulto, o TDAH adulto, ele tem esse autocontrole aí um pouquinho, né, mais aprimorado. Por quê? Por questões neurológicas. A gente tem esse amadurecimento neurológico, mas né? Tem pessoas que não têm. Exatamente. Mas muitas vezes isso ainda é um prejuízo muito grande, né? Aliás, uma fala importantíssima minha, para ser considerado dentro dos critérios, né, do DSM-5, para nós classificarmos, estar dentro, enquadrar dentro dos critérios para que nós consideramos um transtorno, é que traz prejuízo. Lembra a nossa fala lá no início, né, no início? Tem uma dificuldade, que essa dificuldade, se ele tem essa dificuldade, vai trazer um prejuízo, né? Então, por isso que muitas vezes foi a sua fala inicial a respeito do TDAH, todo mundo acha que tem, né? Todo mundo é um pouco TDAH. Ok, nesse mundo doido que a gente vive, né? Ano 2024, essa correria, essa necessidade específica de fazer as coisas todas correndo, porque faz isso, tem aquele outro, tem os compromissos e etc. Então, a gente tem ali alguns sinais e características, né, sintomas, mas isso não significa que a pessoa tem TDAH. Por isso é que tem que ser avaliado, por isso que se tem essa desconfiança, entre aspas, tem que procurar um especialista para que seja feita essa avaliação de uma forma correta, né? E a outra predominância com a apresentação de TDAH, de um TDAH predominantemente de forma combinado, o que é? Ele tem a desatenção e a hiperatividade juntos, né? Tá. Será que você consegue, porque nós já estamos terminando, que eu gostaria muito que a gente conversasse sobre isso, e pode ser que fique para um próximo podcast, é o transtorno do espectro autista, tá. Que é o TEA. Isso, TEA. Então, o TEA, ele é bem longo, ele é bem extenso, né? Mas é só para eu me sintonizar, que a gente tem quantos minutos, Patrícia? 5 minutos. Não dá pra falar. Ai, não, eu prefiro que... Mas, assim, resumidamente, assim, o TEA, na verdade, ele é, assim, o assunto... Vamos deixar o pessoal com um gostinho de quero mais, né? Pra gente falar sobre o TEA no próximo. Olha, o TEA, ele está, assim, muito... Ele é o assunto quase que do momento, assim, digamos, né? Por quê? Porque a gente sabe que... o transtorno que antes, né, a gente sabe que a classificação aí, temos como letras iniciais o TEA, né, que é transtorno do espectro do autismo, né, mediante o DSM-5, TR revisado, né, que é do autista, mas por conta na verdade, de transição mesmo, como fala? Tradução, né? Então, o transtorno do espectro do autista, né? Do autismo, é um transtorno que tem algumas classificações, assim como, né? Você é repetitiva, você nasce com ele, né? E ele tem ali algumas classificações, ou seja, quais são essas classificações? Ele tem ali níveis, né? Níveis do quê? De suporte. E o que é esse suporte? Então, ele é classificado, né? O TEA tem ali a classificação nível 1, nível 2, nível 3, né? E por que foram feitos esses critérios ali que tem escrito e nós nos baseamos, nós nos certificamos, vou corrigir, não é baseamos, nós nos certificamos através do DSM-5. Mediante os níveis de suporte, esse suporte nós classificamos e entendemos que é o
a autonomia que esse ser, né, portador desse transtorno tem. Então, qual o nível de autonomia que esse ser tem? É nível 1? Olha, ele fala, ele anda, né? Tem ali a questão motora, ok. Ele anda, ele escreve, ele entende que você fala. Esse é o nível... Ele tem menos... Ele não depende tanto das pessoas. Porém, o nível... Às vezes a gente fala assim, o nível 1... Então, o nível 1 é nível leve. Aquela frase que é um jargão. Leve para quem? Sendo que, à medida com que nós estudamos, né, nos certificamos exatamente desse nível, ele tem aí quase que um índice de quase que 14% das pessoas que têm autismo nível leve que se suicidam. Então, mesmo ele dependendo muito pouco, tem esse nível de suporte que é considerado pouco, ele é uma das pessoas que é menos compreensível. Por quê? Porque as pessoas olham e falam, imagina, aqui tem autismo da onde? Entendeu? Nem precisa tanto de apoio, entende? E aí sim tem o nível 2 suporte e nível 3 suporte, que aí vai necessitando e tem aí as classificações dessa autonomia, do quanto ele precisa do outro para poder... ser ali, ter ali, né, incluir, né, estar ali precisando do outro, mas o que ele precisa. Então, nós classificamos esse suporte, essa autonomia, né, do quanto ele precisa, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Tá bom? Tá bom. Esse finalzinho, eu sei que por conta do horário, a gente... Tem né, mas a gente... do assunto, gente. Olha, eu anotei aqui um monte de coisa que a Neide ia trazer. Mas é um assunto, assim, complexo, né? Que tem que ser mais tempo. Então, provavelmente, a Neide vai estar aqui conosco novamente. Nós vamos ter episódio 2, 3, ou até 4 e vários, porque... Isso se estende muito mesmo. Neide, então, deixa eu só complementar rapidinho os transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Nós temos aí, então, o transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno do espectro do autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos os transtornos específicos da aprendizagem, né? E temos aí os transtornos não especificados ou os outros transtornos não especificados. E que tem todos esses aí ainda pra gente ainda discorrer aí. Acho que vai ter que ser um podcast pra cada transtorno. Olha, se você quiser, a gente faz um pra cada. Vai ter que ser mesmo, porque eu achei que ia dar pra falar de todos e não deu. Não. E eu já vim sabendo que não daria. Porém, é muito interessante aquilo que eu falei no começo. Esse nosso bate-papo para que as pessoas entendam e tenham essa informação de pelo menos o que é e quais são os níveis, se tem níveis, se não tem, qual a grande precisão dos pais, dos responsáveis terem esse olhar sobre, né, a criança, ou então tendo esse conhecimento desses transtornos, as pessoas também se identificam, e quanto antes você buscar ajuda, apoio de profissionais, vai havendo melhora, claro, no seu desenvolvimento e na sua qualidade de vida. Tá bom? Muito obrigada, Neide, por trazer tanto conhecimento para a gente, para o público. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu quero muito agradecer vocês que ficaram até agora ouvindo, né, tantas informações, tanto conteúdo, que nós vamos trazer mais ainda para vocês. Muito obrigada pela participação e não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal, ok? Obrigada.